Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar de um assunto que a torcida cobrou muito, né? A torcida cobrou demais nos últimos anos, nos últimos tempos, em questão de atitude em relação ao elenco do Santa Cruz e parece que atualmente temos mudanças, estamos vendo mudanças significativas nessas ações. Santa Cruz aí anunciou uma série de ações para 2026 e a gente vai comentar um pouco aqui com vocês sobre isso, principalmente no tocante que é o que vai balizar o nosso vídeo aqui, que é a questão do elenco, né? Então, até muita gente acha que está cedo, mas a gente vai trazer essas informações para vocês e também falar do tabu que o Santa Cruz defende, né? Jogando contra o Central. Mas calma lá. Antes de a gente seguir, eu tenho que pedir para você ajudar a gente a continuar o trabalho e você ajuda simplesmente se inscrevendo, dando like, comentando e compartilhando para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo. Então, ajuda a gente aí, se inscreve no canal, não deixa essa oportunidade passar, ajuda e se inscreve. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda a gente a continuar o trabalho aqui que é de suma importância, beleza? E você do outro lado que aí também quer participar de grupos de membros lá, onde a gente troca ideias todos os dias, falamos todos os dias sobre assuntos do Santa Cruz, informações do Santa Cruz. Então, clica aqui em Seja Membro, faz o cadastrozinho, menos de uma Coca-Cola, você está ajudando a gente aí a continuar o trabalho e está lá no grupo de membros, tendo informações diariamente e trocando uma ideia muito boa sobre o Santa Cruz, beleza? Sabe que eu sou direto, então vamos pro vídeo aqui, vamos para a primeira parte do vídeo aqui, que é essa questão da invencibilidade, né? Santa Cruz defende invencibilidade de 14 anos sem derrotas para o Central. São 22 jogos sem derrotas do Tricolor contra a Patativa, que, no entanto, tem triunfo marcante ao longo da história pelo Brasileiro. Equipes se enfrentam no próximo domingo pela Série D. Então, Santa Cruz aí tem um tabu aí de 22 jogos sem perder para o Central e a tendência, do meu ponto de vista, é que isso continue. Santa Cruz deve atuar diferente do que foi contra o Santa Cruz em Goianinha, Santa Cruz de Natal, no caso. Apesar da dificuldade do campo do Lacerdão, o Santa Cruz deve se impor. É isso que a gente espera, é isso que a gente acredita. Então, essa deve ser a temática do jogo, seria o Santa Cruz propositivo. Sabemos da dificuldade que o campo vai proporcionar para as duas equipes, para o jogo, para o evento, porém o Santa Cruz tem qualidade, Santa Cruz tem um investimento maior, tem um poderio maior ofensivo também em relação ao Central. Então, Santa Cruz deve se impor e o Marcelo Cabo aprendeu bem lá em Goianinha o que fazer diferente. Existem algumas conversas de algumas pessoas que estão acompanhando o Santa Cruz, que eu também ouço todo mundo, tá, pessoal? Eu sou um cara que eu vivo consumindo informações de Santa Cruz e trazendo para vocês que o Marcelo Cabo deve mexer na equipe, deve ter uma mudança na equipe, algumas mudanças na equipe em relação à saída, entrada de peça, e a gente vai aguardar para ter uma novidade. Acredito que nesses dias agora a gente tem algumas novidades sobre isso e a gente vai comentar com vocês aqui, beleza? Vamos lá para outro assunto, que é um assunto que muita gente pode até falar que está cedo para falar, está cedo para a gente trazer esse ponto, mas Santa Cruz começa a ter uma base para 2026, né? Após a renovação de Matheus Vinícius, Santa Cruz já tem base de time para 2026. O Tricolor tem vínculo com 9 atletas para as próximas temporadas e mira novas renovações. Existem algumas peças aí, como o Balotelli, por exemplo, que já passa por essa necessidade aí de uma renovação. Acredito que o Giovani vem crescendo também, é outro que tem essa possibilidade, né? No Israel também, né? Então vamos dar uma lida aqui para a gente ver quais jogadores que têm contrato com Santa Cruz para o próximo ano já, tá? Para 2026. Em meio à disputa da Série D, o Santa Cruz já planeja a montagem de elenco para 2026 e com a base montada. O elenco coral tem 9 atletas com vínculos por pelo menos mais uma temporada. O último foi Matheus Vinícius, que renovou até o final do próximo ano. Além do defensor, além de Matheus Vinícius, o Tricolor conta com Felipe Alves, Rock Kennedy, Gabriel Galhardo, Matheus Melo, João Pedro, Tiaguinho, Thiago Galhardo e Eduardo Tanque. Acredito que esta peça e essas duas peças aqui são peças que muitas pessoas irão questionar. Jogador da SAF, jogador comprado na transição de SAF e jogador que tem contrato que foi feito ano passado, até final de 2026.
Então, se eu não me engano, aqui é 2026, 2027 e 2026. Eu acredito que sejam esses os números. O João Pedro foi comprado esse ano, então tem vínculo até 2000. É igual o Thiaguinho, né? 2027, se eu não me engano, é 2026. É uma coisa assim. Tem o mesmo contrato, os dois aqui, no mesmo tempo. Mas essas três peças, o Matheus Melo, João Pedro e Eduardo Tanque, são peças que vêm sendo contestadas, né? O Eduardo Tanque muita gente não quer nem ver, nem ter a possibilidade de ver em campo, né? Já o Matheus Melo, o pessoal reclama muito, se desgastou muito a relação Matheus Melo e torcida, e João Pedro, depois da renovação, caiu vertiginosamente o futebol dele. Então, Santa Cruz renova com atletas, tem base para 2026, lembrando que tem ainda aqui o zagueiro Matheus Vinícius, tá? Porém, essas três peças aqui são peças que parte da torcida Eduardo Tanque, eu acho que todo mundo não contaria para o próximo ano, mas Matheus Melo e João Pedro, parte da torcida, já não vê com bons olhos os atletas, né? O Santa Cruz age de forma diferente, né? Porque a gente até comenta sobre isso em relação ao que o Santa Cruz fazia antigamente, né? Fazia contrato de 4, 3, 6 meses, o cara se destacava e ia embora. Agora não, né? O Santa Cruz tem ali um Matheus Vinícius que vem se destacando, um zagueiro de alto nível, já renovado para 2026, tem multa rescisória, então tudo isso envolve, né, essa questão da negociação, porque é um atleta que realmente chama atenção. É um zagueiro canhoto, né, um zagueiro que não é comum no mercado, não é fácil ter um zagueiro desse nível no mercado, dessas características, podemos dizer, e a gente renova. Mas a gente tem algumas peças aí que também já meio que para mais um ano, acho que seria interessante. O Israel, o Balotelli, são jogadores de muita entrega, de muita intensidade, jogadores que são importantes para o elenco, né? Então, o Israel, o Balotelli, a gente pode falar sobre isso. Como eu falei, o Giovani, se ele continua nessa crescente, também pode ser um jogador interessante para renovar. O próprio Eurico, por que não? O Eurico fazer uma Série D consolidada, a gente pode ter ele no elenco próximo ano, até porque a gente sabe que o William Alves já meio que deve ser a última temporada dele no Santa Cruz, né, pela questão da idade. A gente tem outros volantes aí que podem também fazer diferença. Então a gente vê que o Santa Cruz começa a engatilhar pelo menos aí mais uns 3 atletas para uma possível renovação e basicamente tem um time para o próximo ano já como base, né, que é o interessante. Então, Santa Cruz faz uns movimentos que a gente reclamava muito, né, antigamente, do Santa Cruz não ter esse planejamento para a próxima temporada, e acaba com que agora Santa Cruz começa a galgar objetivos em relação à montagem do elenco. Então, torcedor, esse aqui é o vídeo de hoje sobre essa questão de renovação. Santa Cruz vem há pouco tentando se organizar e essa transição de SAF chega para mudar essa visão. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe e comenta bastante. Até a próxima. Valeu!